Olá, querida amiga mulher vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. E você é vitoriosa sim, se você tem uma aliança com Deus e tem sido fiel a esta aliança, aos princípios da palavra de Deus, independente das circunstâncias que você esteja atravessando, eu quero dizer para você que você é mais do que vencedora através de Jesus Cristo. Ele quer que você se ame, que você se valorize, que você se cuide. Então nós vamos ter um bate-papo especial aqui, com convidadas especiais, que vão estar falando algumas da sua experiência, outras vão estar falando da importância da prevenção. Vai ser muito importante, eu tenho certeza que você vai ser enriquecida, você vai ser abençoada e talvez você não esteja vivenciando essa situação, mas talvez você conheça alguém da sua família, uma amiga, uma pessoa. Liga aí para ela, fala para ela assistir ao programa, porque eu tenho certeza que o programa vai mostrar a necessidade da mulher se cuidar, da mulher se amar e dizer também que ninguém está isento de passar por um câncer, mas eu quero te dizer que o câncer não é a última sentença sobre a sua vida. Quem tem sempre a última palavra sobre a sua vida é Deus. E nós cremos num Deus que realiza milagres, num Deus que tem algo especial para você. E se talvez você esteja vivenciando essa doença na sua vida, eu quero te dizer que a Bíblia diz assim: tendes por motivo de grande alegria o passardes por tribulação, porque o sofrimento vai aumentar a nossa fé e vai firmar o nosso caráter. Então eu quero incentivar você a ligar aí para sua amiga, alguém que você conheça. Assista o programa hoje que elas vão estar falando sobre câncer de mama. Bom, estamos de volta e eu tenho certeza que esse programa vai servir aí como um alerta para você, para nós mulheres, que nós temos que entender que nós temos que nos amar e nos cuidar. E eu estou feliz que eu estou com convidadas aqui especiais. Estou aqui com a pastora Sandra de Andrade, que é diretora do Revifé. É um prazer ter você aqui, Sandra. É meu também, pastora Elisete, né? Amém. Pastora Elisete, é um prazer imenso estar aqui com você nesse programa e pedir a Deus que Ele nos use neste momento para poder esclarecer e quebrar alguns mitos, né? É verdade, porque existem muitos mitos, né, quando se fala dessa área. Estou aqui também com a Lília, organista, que sobrenome bonito, Lília. E ela é enfermeira oncologista. Que prazer ter você aqui no nosso programa. É com muita satisfação, Elisete, que eu venho ajudá-la na informação, combate ao câncer de mama, na área no qual eu trabalho há 6 anos. Que bênção. Estou aqui também com a Leda Mazzoni, que é diretora da Abrapac. Eu tenho um prazer aqui. Explica pra gente aí essa sigla aí, Abrapac. É um prazer estar no seu programa, pastora Elisete. Essa é a Associação de Apoio a Pacientes com Câncer. E essa nossa associação ela foi formada por grupos de pessoas que tiveram câncer. Então, nós formamos essa associação e até hoje já vai para 13 anos que nós damos assistência para todas as pessoas de classe. Nós não temos, atendemos qualquer pessoa que bater a nossa porta, nós estamos lá para atender. Que bacana. Então, nós vamos agora chamar aqui, é um VT, nós vamos assistir e daqui a pouco a gente volta. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia, nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar.
Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente. Tá aí pra você. Eu quero começar fazendo uma pergunta pra você. Você já teve o seu dia rosa? Eu estou aqui querendo ter o meu dia rosa. Eu estou marcando já a minha mamografia, sabe? Estou tentando ligar para marcar, já está lá marcadinha para fazer. Isso é muito importante, essa prevenção. E no programa de hoje a gente vai falar sobre isso. A importância da prevenção, a importância de você se cuidar. Eu estou aqui com uma entrevista aqui, como foi falado ali, diz que em 2012, segundo pesquisa do presidente da Sociedade de Mastologia, Carlos Alberto Ruiz, ocorrerão 52 mil novos casos de mama. Já pensou? 52 mil novos casos de mamas aqui no Brasil. E eu estava lendo uma entrevista que diz que principalmente no Rio de Janeiro é a cidade onde tem mais índice de mulheres com câncer de mama. Eu queria começar falando com você, pastora Sandra. Você vivenciou um câncer de mama. O que você pode falar para mulheres que estão assistindo o programa da importância da prevenção, dela buscarem conhecimento? Só para poder voltar um pouco, você falou sobre a incidência. O maior mesmo é aqui no Rio, Sudeste, né? E Rio Grande do Sul, por incrível que pareça. Esse filmezinho até que nós assistimos é a doutora Mayra Calef, né, presidente da FEMAN, e a coisa realmente é muito séria. Isso aí, quando a gente fala sobre a questão do câncer, né, as pessoas podem pensar assim, poxa, falar sobre uma doença, sobre um assunto assim tão trágico, nós temos que falar. Porque como é uma mulher que crê em Deus, que é o meu caso, o câncer para mim é um Golias a ser vencido, né? E por maior que ele seja, sempre com a fé a gente vai ter condições de derrubar esse Golias. E uma questão muito importante para dar esse primeiro passo, para derrubar, é para nós que estamos aqui, e para as amigas que estão assistindo, né, os amigos, é a questão da informação, da prevenção. Porque ninguém faz um exame esperando estar doente. Entretanto, se você faz um exame e você descobre no início, tudo fica mais fácil. Com certeza. Fica mais fácil o tratamento, fica mais barato para o governo, então isso aí é fundamental. E está aqui a Lília também, que é enfermeira, oncologista, trabalha lá no INCA. Lília, eu queria que você falasse para as mulheres que estão assistindo o programa como é a sua experiência que lida lá com essa situação lá no INCA. Eu tenho certeza que você vê muitas mulheres que quando chegam lá e fazem o tratamento, que encaram com otimismo, com coragem, elas são curadas, não são? São curadas. Elisete, a estimativa que você falou da Sociedade Brasileira. Já no Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, que agora passou a se chamar, ele estima que é 53 mil para o câncer de mama, novos casos, valendo para 2012 e 2013, já está no site do Instituto Nacional do Câncer. Então não é nem mais 52, já passou 53 mil, já aumentou. Isso. E, assim, é importante essa mulher se conhecer, se tocar, e procurar ajuda quanto antes. Porque, às vezes, quando chega tardiamente, essa mulher já escondeu até do próprio marido. Ele nem pode ajudá-la por conta da... Como eu posso te dizer? Que essa mulher escondeu tanto que, quando ela procura ajuda, a gente já entra nos cuidados paliativos, né? Porque aí, tipo assim, aí já entra a nossa visão espiritual, social, nutricional dessa paciente. Então, a gente lá combate a prevenção, estimula, sim, essa paciente a procurar fazer a mamografia na idade de 50 a 69 anos, em 40 a 49 anos, fazer exame clínico das mamas, procurar um médico para poder ele, através de suspeita do resultado, solicitar a mamografia.
E em casos de 35 anos, são pacientes que têm casos de hereditariedade de primeiro grau da família. Aí sim, essa paciente também já encontra recurso no Instituto. É interessante o que você falou, porque há uma resistência quanto ao médico. Não é só no problema de câncer de mama, não. Eu acho que em todas as doenças. Você não vê isso, Leda? Então, você que vivenciou um câncer, o que você pode falar da sua experiência? Olha, realmente, eu passei com esse câncer, eu enfrentei bem, mas com a minha experiência depois dessa minha associação, a experiência é bem diferente, porque nem todas as pessoas aceitam, eles nem falam câncer, aquela doença, estou com aquela doença. Com aquela doença, é verdade. Não enfrentam, né, tem medo, e os maridos também não aceitam, diz que pega a doença, são coisas que acontecem, que a gente lá atende. Ainda existe muito desconhecimento nessa área, não é verdade? Muito. Olha. Então, as mulheres, elas têm medo até de falar, né, como ela estava falando, tem medo de dizer, eu estou com câncer. Então, elas vão protelando ou não fazem o tratamento de medo. Então, quando elas tomam coragem de fazer, aí já está adiantado e às vezes leva até a óbito, né? Uma das coisas que a gente também observa, Sandra, é que a gente vê que muitas mulheres cuidam tanto do outro e esquecem de cuidar de si. E a mulher tem que entender, você tem que entender que você é a sua primeira prioridade. Verdade. Porque a gente vê que a mulher cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da mãe, na verdade, cuida dos familiares. Caso, né? E a gente... Como é que foi o seu caso? No meu caso foi meu irmão, que sofreu um acidente de carro horrível em 94 e resultou em 19 cirurgias, 56 passeios de ambulância. Eu sei o número porque eu tinha que assinar a fatura da Petrobras. Você que estava responsável. Eu que era responsável. Porque nós dividimos assim, a parte médica era eu que cuidava, a parte de alimentação minha mãe e a parte de finanças o meu pai. A nossa família, nós 4. E minhas filhas ajudavam nas massagens, aquela fisioterapia caseira, porque foram 19 cirurgias, perdeu parte do fêmur, uma coisa horrível. Então eu já vinha de uma família onde eu tinha tido 2 tias com câncer de mama, eu estava com 36 anos à época, tinha feito uma mamografia, não tinha dado nada. Entretanto, pelo meu histórico, eu fui aconselhada no outro ano a repetir todos os exames. Tudo bem. Só que ele sofreu um acidente no aniversário dele, em abril, e ali eu esqueci de mim, porque não tinha como fazer, tinha que ajudar. E naquele de esquecer de mim, eu esqueci mesmo. Um ano se passou, foi quando, 6 meses depois da data que eu tinha que fazer, eu resolvi, porque ele já estava entrando na 8ª cirurgia, ele estava de muleta, eu resolvi parar para cuidar de mim. Cuidar de você. Quando o motorista da ambulância mexeu comigo, brincando. Os 2 disseram que eu era a mãe dele. Eu falei assim, mãe dele? Não, ele é meu irmão. Aí eu olhei no espelho e vi que eu estava com o cabelo branco, que eu não sei que a minha aparência não estava, que eu não estava cuidando de mim, porque eu cuidava, estava todo mundo em função dele. Eu falei, não, peraí, tem que parar, cuidar de mim. E aí tenho a notícia de que eu estava com um tumor de 5 centímetros entre os 2 quadrantes inferiores da mama, a parte de baixo da mama, próximo à costela. E aí eu tive que parar tudo, tive que parar, fui forçada a parar, né? E isso eu uso muito, eu falo sempre que a gente tem que cuidar da família, tem que cuidar, sabe, dos amigos, mas nós temos que ter um tempo para nós, porque se eu não estiver bem, eu não vou poder fazer nada por ninguém. Com certeza, né? E é o que a gente vê, sim, em casos de muitas mulheres que elas esquecem de cuidar de si. Cuida do filho, cuida de alguém doente, e aí ela está com um emocional mal elaborado. A gente usa desculpa, assim, eu não tenho tempo, né? É verdade. Aí, de repente, acontece uma situação dessa, você tem que ter tempo. Tem que ter, com certeza. Esse ano eu estava fazendo até um curso de pós-graduação, que eu resolvi nesse ano voltar a estudar. E aí eu falei para o médico, doutor, poxa, eu vou me informar, só falta a monografia e tal. Sandra, você vai ter que operar. O que é mais importante é a saúde, tá certo? E eu tive que parar. E é verdade. A gente vai dar uma paradinha aqui no nosso bate-papo, daqui a pouco a gente vai voltar e eu quero chamar aqui a cantora Lislane, que no programa de hoje, Mulher Vitoriosa, vai estar aqui. Chega aqui, Lislane. Que bênção, você vai cantar um louvor e daqui a pouco a gente vai voltando. Fica aí com a Lislane cantando, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Daqui a pouco a gente volta. Amém. Milagre esperando por você, a presença
presença do Senhor neste lugar de adoração. Uma cura de braços abertos pra você, esperando o momento de te ver glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito Santo de Deus, glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito Santo, o Espírito Santo. Glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica quem realmente pode te ajudar, pois enquanto você glorificar, Jesus Cristo restaura a tua vida, eu sei, hoje mesmo então assim será. Aleluia, aleluia. Uma cura de braços abertos pra você, esperando o momento de te ver glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito Santo de Deus, glorificar o Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito Santo, o Espírito Santo. Glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica quem realmente pode te ajudar, pois enquanto você glorificar, Jesus Cristo restaura a tua vida, eu sei, hoje mesmo então assim será. Glorifica ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, de toda a sua alma, de todo o coração. Glorifica, glorifica, glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica quem realmente pode te ajudar, pois enquanto você glorificar, Jesus Cristo restaurar a tua vida, eu sei, hoje mesmo então assim será. E é muito importante que, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, que você nunca deixe de glorificar, de adorar, de louvar ao Senhor. Talvez você esteja aí assistindo esse programa e esteja assim: irmã Elisete, eu estou vivenciando também, eu estou com câncer de mama, mas eu quero te dizer, nós estamos aqui para te alertar. Faça a sua parte. Passe por todos os cuidados que o médico tem falado para você passar, porque nós cremos que Deus realiza milagres através dos médicos para curar você, e Ele também pode realizar o milagre da cura, mas é muito importante que você
procure o seu médico e você se trate, porque a gente viu aqui a importância que muitas vezes a gente esquece de cuidar do nosso corpo. E eu quero alertar para você que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito quer habitar num corpo saudável. Nós vamos chamar aqui a mais um VT e daqui a pouco a gente vai voltar aqui para continuarmos debatendo sobre o câncer de mama. Na verdade, eu nunca tinha feito mamografia antes. Como é que eu fui ficar com câncer? Justo eu? Até que em algum momento eu disse, ué, e por que não eu, né? Foi um susto realmente que eu levei, porque a gente não espera vir ao médico, pegar um resultado e escutar o médico falar, você está com câncer. Eu acho que tem muitas mulheres que não fazem o exame por medo. Uma grande maioria acha que não vai acontecer com ela. Como todo mundo, acho que eu também pensava assim. Eu convenço minhas amigas sempre a fazer mamografia. Sempre. Tem até uma que fica assim, sabe? Ela tem alguma coisa no peito, mas ela não fala para ninguém. A paciente, com certeza com tumor avançado, ela já detectou aquele tumor de 5 centímetros há alguns meses ou alguns anos. A gente vê pessoas que preferem não tratar, descobrem os nódulos e fica passando algum tempo até chegar a gente. As pessoas evitam falar, não pronunciam o nome da doença. O medo paralisa. E a pessoa paralisada não age em nada. Na hora eu só lembro que eu falei assim pro meu marido, não é dos piores, mas também não é o bonzinho. Mas assim, um câncer com um prognóstico muito bom, não era. Mas também não era o pior. A primeira coisa que eu pensei, eu acho que a maioria pensa, e agora eu vou morrer? Eu tenho certeza que eu vou morrer, entendeu? Eu sabia que eu tinha um papel importante, ela estava com câncer, não eu. Mas nesse momento é a família que tem câncer. Pelo diagnóstico ter sido muito precoce, assim, a gama de tratamentos que eu tinha disponíveis, de técnicas de tratamento disponíveis, eram muito grandes. Eu acho que essa foi, assim, foi a melhor sacada que eu tive em toda a minha vida, de ter o momento certo de fazer o diagnóstico e ter rapidez de dizer, bom, ok, estou com isso, tenho um nódulo, tenho uma calcificação, o que eu vou fazer? Uma coisa que eu descobri que eu, mesmo tendo câncer, mesmo estando careca, eu posso me sentir bonita. Olha no espelho. Não olha pro problema que ela tem, não. Tudo já deu certo. Interessante que a gente pôde ver aí nesse vídeo que muitas mulheres às vezes não vão buscar o tratamento porque tem medo. E eu achei interessante que eu estava lendo essa semana uma revista secular e eu até anotei aqui a experiência da ministra Helena Chagas, chefe da comunicação social da Presidência da República. E ela conta na sua experiência que ela passou por mastectomia nos 2 seios com uma reconstrução dupla. Mas ela diz que ela já havia feito a retirada de uma mama e durante 19 anos ela vinha fazendo tratamento, mas por último ela estava tão ocupada com tantos afazeres que ela até esqueceu de fazer a sua prevenção, de fazer lá a sua mamografia. E ela disse que quem ligou para ela relata assim, quem realmente me ajudou e salvou mais uma vez a minha vida foi a secretária do meu oncologista, porque ela me ligou falando, você tem que vir fazer o seu exame, você tem que vir aqui ao médico. E ela disse que, eu tenho tantas coisas para fazer, mas acabou indo e chegou lá, ela constatou que ela estava com outro seio com câncer e graças a Deus a tempo ela pôde fazer uma reconstrução. Então a gente vê às vezes que, aquilo que a gente comentou aqui, que às vezes as pessoas estão cuidando de alguém ou estão no seu trabalho, é tanta coisa que esquece de fazer a prevenção e muitas vezes quando vai, como você falou, não é, Lília? Vai às vezes tarde. Mas eu queria começar falando com você, Leda, que você tem a Abrapa, eu queria que você falasse qual é o trabalho de vocês. Você também passou por um câncer de mama. O que você pode da sua experiência? O que aconteceu? Olha, eu tive esse câncer já tem há 15 anos. Quando eu tive o 3º filho, eu tive uma displasia mamária. E o meu médico disse, olha, você vai ter que fazer sempre a mamografia. E eu sempre fiz.
E quando foi mais ou menos depois que eu tive a displasia, uns 5 anos, eu tive uma tragédia na minha vida e daí eu tive esse câncer, mas nunca deixei de fazer a mamografia. Por isso é que eu descobri que eu estava com câncer. Então foi isso que me salvou e não foi só também a mamografia, foi a fé que eu nunca deixei de ter, que eu ia ficar boa e por isso hoje eu faço um trabalho na associação com o máximo de prazer, passando essa minha sabedoria, que hoje para mim é uma sabedoria, a minha experiência, eu passo para todos os pacientes que vão na associação e eu acho que isso é muito bom e elas aceitam, saem de lá aparentemente conformadas e nós lá damos também apoios psicológicos, ajudamos na parte de advocacia, a gente ajuda e nós também damos a prótese, sutiãs, temos também perucas que nós emprestamos, isso tudo de graça, nós não cobramos nada, estamos lá com as portas abertas a hora que alguém precisar e nós temos também com todos os hospitais do Rio de Janeiro, todos eles nos mandam as pacientes na nossa associação. Olha que bacana, tá vendo? Você talvez esteja aí procurando algum lugar, tá aqui, ela aqui que tem lá, né? Abrapac, na Avenida Presidente Vargas, 418.011. Fica perto da Candelária. Bom, você ouviu aí a nossa amiga falar e tá aí os dados se você quiser ir lá, buscar ajuda, fazer uma visita lá para conhecer o trabalho deles, para ser voluntário também, isso é muito importante. E eu queria falar aqui com a Lília, que é enfermeira oncologista lá do INCA, da importância, você vê que é muito importante a família nesse momento em que a pessoa está atravessando esse problema do câncer? Isso, Elisete, assim, na verdade, como eu estava te falando que desde 2005 que eu atuo lá dentro como técnica de enfermagem, me especializei ao longo do tempo e nessa jornada eu vi quanto é importante a necessidade do familiar estar acompanhando todo o processo dessa paciente. Essa paciente, ela tem toda a sua necessidade humana alterada, ela se sente sozinha, ela se sente desamparada, ela fica mais ansiosa, mais solícita, porque ela quer também, não só com o familiar, nem tudo ela fala para o familiar. A paciente, quando está com câncer, ela passa por várias fases. 5 fases são as principais, que é de negação. No primeiro momento, ela nega a fase que ela está com câncer. Ela rejeita o segundo processo, ela rejeita aquilo. Ela não pode estar com aquilo. Depois, ela passa pelo processo de barganha, ela quer trocar com outra aquela situação. E depois, ela começa a sentir raiva de tudo, de todos, até que ela aceita em si o processo da doença. É bom que esse familiar esteja com a paciente, para poder ajudá-la nesse momento. É um momento também de estresse para a família, que uma pessoa doente na família muda todo o contexto, seja no momento do trabalho, em casa, que você tipo de doença, qualquer tipo de doença, você acaba né? tendo que modificar o teu hábito para poder acompanhar aquele familiar doente. Isso é muito importante, a presença da família, né? Até para poder essa paciente ficar mais tranquila e levar até o final o processo do tratamento. Eu achei interessante que a gente ali assistiu no VT, né? O marido falando, né? Quer dizer, a família tem que vivenciar, tem que estar ali, incentivar. E você que é marido, como é importante você estar ao lado da sua esposa, dando aquele apoio, ajudando. Às vezes também, sabe, nós da igreja, irmãs da igreja estarem ajudando. O que você pode falar da sua experiência, Lida? Foi importante a família, as pessoas? Foi. Inclusive, na minha casa, não me tratavam como doente. Em maneira alguma eu me senti doente, em maneira alguma. Então, eu estava fazendo um tratamento como se fosse uma gripe. Então, eles me davam carinho, amor, e eu enfrentei assim, não estou dizendo que, lógico, a gente não vai enfrentar com alegria, mas em momento algum eu me desesperei, porque eu sempre pedi a Deus para me dar força e Ele me deu muita força. E eu consegui. No meu caso, eu não cheguei a ficar desesperada, mas eu fiquei muito triste, porque foi um impacto muito grande. Eu tinha 37 anos, uma filha de 14 anos, outra de 9 anos, conheci o câncer na minha família. Eu vi uma tia morrer com 36 anos, deixar um filho de 2 anos. Era um histórico da sua família. A outra que teve um câncer também, mas não morreu com a doença, foi de outra coisa. E eu vivi aquele impacto como uma mulher de Deus que eu já era, já tinha muita fé, graças a Deus em Jesus Cristo. Eu falei para Deus que eu estava com medo, no primeiro momento. Eu falei que eu conhecia aquela doença, mas que eu precisava de forças. Eu nunca questionei a Deus, pastora, nunca achei, Senhor, por quê? Porque eu sempre disse para Ele que tinha um para quê. Então, que Ele me desse forças e abrisse a minha mente, os meus ouvidos, para que pudesse contemplar o que Ele queria por todo aquele momento. Isso é importante. Depois que eu operei, eu tive o apoio da família, claro que muita coisa eu não passava, até por causa do meu irmão,
que minha mãe já tinha perdido 2 irmãs, aquele negócio todo, então, a gente sempre vai poupando. Minhas amigas, pastor na igreja. Mas o que é interessante é o amor que eu tive, o cuidado que tiveram comigo, a caravana que fizeram para me levar para o hospital no dia que eu fui operada, sabe? Aquilo tudo muito marcante. Mas quando eu conversava sobre o assunto, então eu sempre dizia assim, você é uma mulher de fé, você é uma mulher de fé. Não tem nada a ver a fé com a dor. É verdade. E eu levei 1 mês. E nesse processo de 1 mês, depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho mais. Né? Então, a gente tocou aqui num assunto importante. Como a fé é importante nesse momento, né? Muito importante. Cremos em Deus e crer que Ele está no controle da nossa vida. Não é interessante? A gente observa. Talvez você lá deve ter essa experiência no hospital, de ver aquelas pessoas que chegam com fé, acreditando que vai dar certo, você vê um resultado positivo. Isso, por isso que eu falei. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito especial. Ao tocar a paciente, a gente passa a orientação, uma energia, um apoio espiritual, porque, na verdade, ela vai passar por um problema de autoimagem. Essa autoimagem dela vai ser prejudicada. Então, destruída, né? Na verdade, então, mutilada, essa autoestima da mulher, a gente tenta botar ela lá pra cima, parecer pra ela que a autoestima dela vai ser abalada, mas não vai ser destruída. De outras formas, tem o sutiã que ela pode botar, o silicone. Então, a gente tenta ver a coisa importante. E é isso que a gente vai ver agora. Olha que interessante. A gente vai ver isso agora. Eu vou falar aqui com a Solange, que é lá da Abrapac, e ela vai também é voluntária, não é, Solange? Que prazer ter você aqui no programa. E você vai falar aí com as nossas amigas. Você também passou, Passei também. Por um câncer, e hoje você está aqui abençoando mulheres, com certeza, ajudando, passando otimismo, passando fé. Então fala da sua experiência e mostra aí o material que você tem para mostrar aí pra gente. Eu tive a experiência com câncer há 12 anos e fiz todo o tratamento, dei a volta por cima e abracei a causa do câncer de mama e encontrei na Abrapac, Associação de Apoio a Pacientes de Câncer, esse apoio que toda mulher deve ter, não só da família, dos amigos, de uma associação que possa nos ajudar esse enfrentamento, né, durante a problemática da doença. E esse apoio da Abrapac inclui também a doação de prótese, que as mulheres, né, que fazem mastectomia e que, pela falta da mama, se sente que a autoestima é diminuída, né? E o peso também, às vezes, da coluna, tem uma mama, não tem a outra. Então, para ficar nesse equilíbrio, nós doamos próteses. Totalmente gratuito, a gente faz esse trabalho com muito amor, com carinho, tá? E também a gente em feiras de saúde, durante nossa mostra, que a gente sai também com bazares, e temos feiras que a gente faz todo esse trabalho com a saúde, a gente leva essa mama amiga para mostrar os diferentes tipos de nódulos, os caroços, né, que a gente chama popularmente de nódulos, caroços, e a gente também faz essa amostragem. E emprestamos perucas também. Olha, vocês também lá, se alguém chega lá, não tem como comprar uma peruca, aí você vai lá, a pessoa chega, você coloca lá que vai se adequar melhor. Se adequa melhor, a gente tem espelho, elas experimentam, vê o que é melhor, adequa com o seu rosto, com o seu tipo físico, aí elas têm essa oportunidade de ter uma peruca para não se ver careca nesse momento tão difícil, né? A perda do cabelo para a mulher ainda é aquela parte da vaidade. Com certeza, é verdade. Muito difícil esse enfrentamento. Então, nós também prestamos peruca, porque na hora depois do tratamento, o cabelo volta a nascer, não é esse bicho de 7 cabeças que o cabelo vai voltar a nascer, e elas devolvem a peruca e a gente, quem precisa mais tarde, tem sempre a mulher que precisa, a gente vai e retorna para essa mulher que precisa. Que coisa linda, Solange. Eu estou vendo aqui a sua você passou por um câncer de mama, foi ajudada, superou e hoje está ajudando outras mulheres, está lá como voluntária. Eu queria que você falasse, o que você sente, o que você tem de retorno quando você está lá ajudando outras mulheres e que você vê que elas também ficam bem, superam a doença? O que você pode falar da sua experiência de ser voluntária? Quem sabe, talvez você passou por um câncer de mama e está em casa, talvez aí, eu não tenho nada para fazer, vai ser voluntária nessa área. Eu vejo assim, que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida é para a experiência, para abençoarmos outras pessoas. O que você pode falar da sua experiência? Te dá um bem-estar, você está lá com a mulher? Um bem-estar muito grande, é uma experiência única. Esse bem-estar a gente faz de coração, porque a gente está ajudando a outras mulheres que, como eu, passaram pelo câncer, a ter esse apoio. O apoio de ter uma peruca, o apoio de ter uma prótese, o apoio que nós temos, tem um apoio psicológico, nós temos a orientação jurídica, a gente tem fisioterapia complementar também, a gente vai ao teatro, a gente faz passeios, a gente tem bazares, né?
porque a gente vive de doação e de pequenos associados. Então, isso tudo faz fortalecer e me engrandecer como pessoa. Que coisa linda. Olha, a Bíblia fala assim, né? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Na verdade, a gente sabe que a pessoa, quando está doente, ela quer ser tratada, ela quer ter alguém para ouvir, para conversar, para sorrir. Como isso é importante. E se você vivenciou isso e teve pessoas que te ajudaram, que você possa também entender esse segredo de ser bênção aí para outras pessoas, como a Solange está sendo, né? E quem puder também doar um pouquinho do seu tempo, né, o horário que puder, para ser voluntário. A gente está precisando de voluntários, né? E o voluntariado é um compromisso com a gente, a pessoa, é um compromisso com a entidade, né, com a associação, e um compromisso também espiritual com Deus. Com certeza, porque nós estamos aqui para ser bênção. Que coisa linda. Tá vendo aí? Talvez você esteja aí, passou por um câncer de mama, hoje está bem, graças a Deus, e talvez esteja aí, eu não estou fazendo nada em casa, estou o tempo todo ociosa. Está aí para você ser voluntária nessa área, que eu tenho certeza que você vai ter a experiência que quem não teve, não tem essa experiência para passar. E você vai poder passar e vai ser uma bênção para outras pessoas. Nós vamos chamar um VT e daqui a pouco a gente volta. É uma bênção, tá? Obrigada. Eu tinha um nódulo que media 5 milímetros e eu vinha acompanhando de 6 em 6 meses com o médico. Mas por ele ser muito pequeno, eu teria que fazer a ultrassonografia e a mamografia junto. Então, na última mamografia que eu fiz, o médico disse que nem que ele quisesse abrir para retirar os 5 milímetros que era o nódulo, ele não iria ver por causa do exame. Então, ele me deu um prazo de 6 meses para voltar de novo e repetir de novo a mamografia e a ultra junta. Só que nesse período eu estava passando por um processo emocional muito forte, o meu lar estava sendo desfeito, eu estava passando por uma separação e dentro desse período eu não me cuidei, eu não me autoexaminei, eu deixei, nem lembrei disso. O que aconteceu foi que um belo dia eu estava na sala com a minha filha e eu senti como se uma formiguinha tivesse corrido pelo meu seio e eu cocei. Quando eu cocei, eu senti que escorregou alguma coisa. Aí foi que eu fui apalpar e vi que havia um nódulo muito grande. Nisso eu voltei a esse médico e ele detectou que realmente estava fosse um caroço de um limão. Então ele disse para mim que ele iria pedir uma mamografia e uma ultrassonografia para ver o que está acontecendo. Foi feito e ele disse para mim, infelizmente eu vou te encaminhar para o INCA, porque eu opero lá no INCA e lá vai fazer a pesquisa para saber se é maligno ou benigno. E assim foi feito, eu fui as papeladas todas para o INCA, foi retirado um fragmento da mama e eu esperei meia hora, que é quando veio o resultado. E o médico veio muito sem graça, muito sem jeito e veio com a notícia. Infelizmente é maligno e nós temos que retirar. Não é fácil, é difícil. É um momento doloroso, é um deserto que você entra, mas é um deserto que se você estiver na presença do Senhor, segurando na mão dele, crendo que ele vai estar contigo, mesmo no deserto, você sai por ele cantando o hino da vitória, como eu vou fazer agora, 5 anos cantando o hino da vitória. Se amem, se cuidem, se valorizem. Uma coisa eu aprendi com um médico que disse para mim, você quando olha no espelho, você não vê a imagem de ninguém, você vê a sua imagem. Então é a sua imagem que você tem que amar e preservar. É isso aí, você assistiu esse depoimento aí da nossa amiga que passou por um câncer de mama, né? Fez todo o procedimento certo e hoje ela está dando o seu testemunho, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E eu queria que você falasse, pastora Sandra, a gente falou sobre o trabalho voluntariado, como é importante pessoas que vivenciaram, estar ajudando outras nessa área. Verdade. Você tem um trabalho nessa área também? Também. O próprio Reviver Fé, né, como você falou logo no início, quer dizer revivendo com fé. Para aqueles que creem como eu, foi nesse primeiro mês aí, quando eu entrei na quimioterapia, que eu fiz a mais forte, perdi todo o pelo do corpo. E realmente quando o cabelo quando começou a cair, caía já em mecha. É uma sensação horrível, horrível mesmo. Então o impacto que a mulher sente, até o homem nesse momento, é pior do que a mutilação. Depois é que vem a questão da mutilação. São processos, né, um pouco diferentes, momentos diferentes. Então ali quando eu colocava para Deus falando que eu estava sofrendo, que eu estava sozinha, porque ninguém parava para me ouvir, né, o que eu estava sentindo. Só me lembrando que eu era uma mulher de fé, com certeza que eu era, mas eu estava sofrendo. Foi quando eu ouvi a voz de Deus. Ele dizendo para mim que aquele câncer não era para minha morte, porque eu não ia morrer. Porque sobre mim havia decretado vida e abundância. O filho dele veio por mim. E que ele havia me escolhido para uma obra, se chamaria Reviver Fé, Revivendo com Fé.
porque eu seria a primeira a acordar todo dia dependendo dele, revendo com fé todos os dias, não só naquele momento, né? E aí eu dei um salto da cama, né? E aí começou todo o trabalho do Revifé, por telefone. Hoje a gente já esteve em muitas igrejas, empresas, universidades, comunidades. A Sociedade Brasileira de Mastologia reconheceu o meu trabalho, eu sou membro da sociedade sem ser médica. Deus faz essas coisas, né? Do câncer, a nossa querida falou sobre o tamanho de um limão. Deus falou comigo do limão fazer uma limonada. Ele pegou o câncer, espremeu na jarra, né? Que é um amargo pra caramba, né? O tumor é uma coisa horrível. Aí ele jogou água lá do trono, né? Lá do Rio de Deus, dentro da jarra. A jarra era eu. E botou açúcar, que é o Espírito Santo, mexeu tudo, tá aí, né? Que bom, vou fazer é verdade, 17 anos de operada, para honra e glória do Senhor Jesus, com o trabalho Revifé, Revendo com Fé, você conhece. É um trabalho de apoio a mulheres mastectomizadas, aos demais portadores de câncer e seus familiares. Porque é isso mesmo, quando um está doente, todos ficam doentes, né? E eu estava aqui também observando aqui, porque eu tenho a fama de que eu falo muito, né? Mas não sei por que tem essa fama. Mas eu estava aqui observando, enquanto elas falavam, a questão do ter e do passar. Você falou passar por um câncer. A Leda falou ter um câncer. Eu não tive câncer também. Eu passei por um câncer, um carcinoma lobular infiltrante, há 17 anos. Por quê? Eu aprendi nesse Vale da Sombra da Morte que eu não tenho o que é ruim, eu só tenho o que é bom. Então eu passo por situações ruins. Então, quer dizer, aí vem a questão da fé, não é só o pensamento positivo, mas é alimentar o meu sistema imunológico, sabendo que o Senhor está comigo, literalmente falando, em toda e qualquer situação da minha vida. E eu tenho certeza que isso serviu para você até se cuidar mais, não é verdade? Ter todo esse cuidado com você. Que não é importante isso, Leda? Você também, agora você se cuida mais, você tem esse cuidado com o seu psiquismo, com o seu emocional, com o seu dia a dia, com a sua alimentação. Eu sempre me cuidei, desde que o médico mandou que eu fizesse, eu sempre fiz. E eu aconselho a todas as mulheres fazerem a mamografia, porque como eu sempre fiz, eu detectei no início, eu não precisei fazer quimioterapia, nem radioterapia, então eu não sofri, eu fiz uma cirurgia e dali acabou. Mas aí, Leda, você está tocando num assunto interessante, que você falou sobre a entrevista da ministra, que eu li também, né? Eu fiz uma mamografia, 1 ano e 3 meses depois eu fiz outra. Mas é que a gente vê que cada caso é um caso. Apareceu um tumor de 5 centímetros. Então, foi-me dito que talvez o primeiro exame houve um problema na máquina ou no técnico. Pode acontecer, isso também é verdade. É por isso que não pode deixar de fazer. Não pode. Não pode deixar de fazer. Tem que fazer. Não pode deixar de fazer. Tem que estar sempre atenta em tudo. Não é só fazer da mama, não. Fazer também do útero, do ovário, porque isso também a mulher tem. Eu fiz esterectomia também, graças a Deus não deu nada, mas tive que fazer. E toda mulher tem que fazer mesmo. E estar atenta, porque a doença está aí. Ela não dá em poste, nem dá em... Dá em ser humano. Dá em ser humano. Humanos, é verdade, e as mulheres têm que tratamento. Se amar, se gostar. Até o poste tem doença. Não é? Até o poste. Eu queria que você fizesse uma colocação sobre quais são os sintomas que você pode, né, para a pessoa poder se alertar. É importante que vá todo ano fazer a prevenção, fazer o seu check-up. Isso, procurar a unidade mais próxima de saúde, procura o médico vai poder fazer vários tipos de exames, principalmente o exame das mamas também, a própria paciente pode se avaliar e ir vendo alguma alteração, procurar um médico. Nessa unidade de saúde, hoje existe o programa SISREG, que é o Sistema de Informação Sistema de Regulação de Vaga, que o próprio município tem um polo de mamas, vários municípios têm polos de mama, porque até é um meio de desafogar o Instituto. Então, foi feito esses polos mesmo, pessoas direcionadas para tratar dessa paciente. Então, ela vai numa unidade, da unidade direciona para o lugar mais próximo da localidade. Se for o caso, né? Eles distribuem, eles vão mandando aonde tem vaga. Porque fica muito desgastante até chegar ao Instituto. Então, lá vai a recomendação também, atividade física, dieta. Então, é bom que essa mulher avalie, porque tem nódulos que são irregulares, também tem nódulos que são consistentes. Às vezes tem inversão do mamilo, às vezes o mamilo tem uma secreção. E às vezes elas ficam escondendo isso. Aparece tipo uma casca de laranja mesmo, às vezes o edema da mama. Então é melhor que qualquer alteração na mama, essa mulher procure sim um especialista. Tá aí a dica para você, uma coisa importante, pastora, porque a questão do mamilo
há uma reentrância, ele entra, entendeu? É como se puxasse assim o maracujá. E tem mulheres, às vezes, que tá vendo aquilo dali. Mas acho que tem qualquer alteração na mama. Tem qualquer alteração. Por isso que é importante a mulher se observar. Outra coisa você está tomando banho, seu corpo, olha os seus seios, conheça o seu corpo, é muito importante. A pastora também? Que não verificar a mama no período pré-menstrual, porque as glândulas mamárias têm alteração. São alteradas no período pré-menstrual. E outra coisa também, pastora, pode ser que uma mulher, ela tenha uma das mamas maior do que a outra. Isso não quer dizer, por exemplo, dizer que a mulher nunca se olhou. Aí hoje termina o programa, ela vai olhar e vai ver que uma... Começar a olhar e vai ver até o que não tem. Porque o medo faz a pessoa quer ver o que não existe. É verdade. A gente pode ter uma mama maior que a outra. Isso é normal. A gente tem, até a densidade mesmo da mama é a maior. Então, quer dizer, isso não quer dizer que você esteja com câncer, com uma mastite, com nada disso. Mas não é esse tipo que a gente está falando, né? Não é verdade. São outras coisas. Alteração visível, aquele vermelhão. Nunca teve aquele vermelhão, de repente parece uma mancha vermelha. Tudo isso. Verdade. Bom, eu estou aqui com o telefone que me deram aqui, que é do SUS. Você está aí querendo acessar 136 ou falar por esse portal saúde.org.br. Depois vai estar aí na tela, você vai poder acessar. Posso deixar também o site do Instituto, que é www.inca.gov.br. Lá também tem um Programa Nacional de Controle do Câncer, lá tem o CISMAMA, que é o Sistema de Informação da Mama, as recomendações que o Instituto dá, e é muito valioso que essa mulher acompanhe o que o Instituto diz, porque também nós somos acreditados internacionalmente. Então, é bom que essa mulher visite o site para poder se conhecer também. É verdade. Então, a gente aqui no momento final aqui do nosso programa, vou pedir suas considerações finais para você deixar aí para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, e foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada, eu agradeço, pastor Elisete, pela oportunidade de nós estarmos aqui para divulgar o nosso trabalho e dizer que elas se cuidem. Isso é importante, se cuidem muito, porque nós estamos aqui dando essa oportunidade para elas, né? É verdade. Então, que elas aproveitem essa oportunidade e hoje façam uma reflexão, vão lá, faz um examezinho nelas mesmo ou procura um médico, porque é muito importante isso. Quanto mais tempo você vê o diagnóstico, fizer o diagnóstico precoce, é muito melhor, porque aí vai ser como eu, que tive o câncer, mas me saiu como se eu não tivesse. Foi como se eu tivesse tomado um copo d'água e fiquei boa. Muito obrigada, Lília, que Deus te abençoe aí, tá bom? Tá bom, eu deixo a recomendação que a mulher vê alguma alteração, procurar o médico, e desde já também agradeço a oportunidade de estar ajudando a dar informação às mulheres. Que bom, eu vou pedir aqui para a pastora Sandra aqui fazer essa oração final, que eu tenho certeza que eu creio também no Deus do impossível, não é verdade? Você não é um Deus que cura, mas independente disso, você tem que buscar lá o tratamento. A Sandra aqui tem um livro especial que diz: câncer não é uma sentença, é apenas uma palavra, e a gente sabe disso, e que Deus possa abençoar você, a sua vida. A pastora Sandra vai orar para finalizarmos o nosso programa, e depois você vai ficar aí com a Lislane cantando uma música especial da parte de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar você. Pode orar, pastora Sandra. Amém, pastora. Eu vou pedir para que você agora, que está em sua casa, talvez no hospital, no seu trabalho, coloque a mão no seu coração, vamos orar com fé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na concordância, na comunhão, Senhor, diante de Ti, Senhor, da Tua presença, na presença de um Deus vivo e verdadeiro, Senhor, que reina, que atua de perto, que atua de longe. Pai, Tu ouviste, Senhor, nosso clamor. Tu tens ouvido, Senhor, o clamor deste homem, desta mulher, que está em sua casa, que está talvez no seu leito de dor, Senhor, no hospital, talvez num cárcere, Pai, no cárcere da alma. Pai, eu não sei, mas Tu sabes. Eu sei que Tu és um Deus, Senhor, um Deus do impossível. E Tu podes fazer infinitamente mais. Esse câncer, Senhor, seja ele o nome que tiver na vida desta pessoa, desta família, nós Te pedimos em nome de Jesus, que seja retirado agora, para que o Teu nome seja honrado e glorificado para todo sempre, Pai. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás fazendo e vais fazer mais ainda. E pela fé, de uma forma que antecipada, mas crendo, Senhor, que ao clamarmos, Tu estás nos ouvindo e nos respondendo para a honra e glória do nome do Teu Santo Filho, Jesus. Amém e amém.
Amém. Que Deus possa abençoar você e que você possa crer nas promessas de Deus para a sua vida. Não abra mão das promessas de Deus. E vamos ficar aí com a Lislane cantando pra gente. De ser fiel até a morte. Tão cansado e fraco estou, mas não vou na minha força, eu vou nos braços do Senhor. Retroceder não vou seguir um pouco mais, resistir um pouco mais, adorar um pouco mais. Eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sofrer, chorar, perder, mas não vou desistir do meu alvo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tão cansado e fraco estou, mas não vou na minha força.